nós estamos em uma mensagem em que nós estamos tratando do livro do Apocalipse. Então nós pegamos lá do Apocalipse e estamos destrinchando ele à luz da verdade. Qual é a verdade, André? Olha, para nós a verdade ela parte da interpretação da Bíblia dentro da Bíblia. E para isto nós usamos o preterismo completo, porque o preterismo completo é uma interpretação em que consiste e diz que todas as profecias estão cumpridas. Todas as profecias bíblicas estão cumpridas. Então, a partir deste princípio, nós vamos sempre dentro da Bíblia e ali nós encontramos o que talvez um verso mais obscuro, mais de difícil entendimento, a gente acha em outro versículo. Então assim nós estamos fazendo em relação ao livro de Apocalipse. Antes de nós prosseguirmos nesta viagem, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, que tem se interessado por nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo para não nos perder de vista, tá legal? Vamos à cereja do bolo? Bom, então, como eu ia dizendo, queridos, nós vamos começar essa primeira parte analisando as cores dos cavalos, né, suas interpretações e cumprimentos. Estamos nos 6 selos, tá legal? Então, ao estudarmos estes 6 selos, nós entendemos que esses julgamentos, né, foram cumpridos na queda de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo. E na campanha anterior de Vespasiano sobre a Judéia, começando em 66 depois de Cristo. Ou seja, 70 foi o ápice, foi o final da história. Só que a guerra ela veio se desenrolando por muitos e muitos anos ali naquela região da Judéia. E isto está documentado fartamente nos livros históricos. E o famoso livro de guerra dos judeus, já ouviram falar desse livro, Guerra dos Hebreus, quer dizer, né, Guerra dos Judeus, Guerra dos Hebreus, de Flávio Josefo? Então as páginas dos livros de Flávio Josefo descrevem os horrores sem paralelo que culminaram na completa ruína de Jerusalém. Fornece amplos comentários sobre esses símbolos, né, os primeiros 4 selos que eu vou apresentar para vocês, e as palavras do Senhor. Então, antes de apresentar os fatos históricos narrados por Josefo, que nos ajudará a entender o que foi o Apocalipse de Jerusalém, vamos ver um escrito na profecia lá em Zacarias capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que vai nos ajudar na interpretação dos 4 primeiros selos, porque também mostra um julgamento semelhante ao que estava acontecendo em Jerusalém. Aconteceu também séculos antes lá entre Israel. Vamos ver, vamos ler. Diz o texto: Então levantei os olhos novamente e vi 4 carros de guerra, que saíam de entre 2 montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro. Cavalos pretos puxavam o segundo. Cavalos brancos puxavam o terceiro. E cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. Queridos, observe que nesta profecia ela está falando de cavalos que puxavam carros de guerra. Ou seja, um julgamento, aí você está vendo, que um julgamento estava a caminho. Então esta visão de Zacarias, a interpretação é essa. E esta profecia se cumpriu. Ela a referência dela é quando Deus libertou o povo lá da Babilônia. Dentro da cultura judaica, por isso que nós não podemos ter a concepção bíblica como nós pensamos hoje a vida. Como nós interpretamos os símbolos que nos é bem claro nos dias atuais. Eu expliquei isso na outra mensagem. Nós não podemos olhar uma pomba branca que vai nos remeter à paz. Só que dependendo do contexto, ela pode representar a guerra também. Então, é esta a ideia de interpretação. Então, dentro da cultura judaica, essas visões, irmãos, são bem comuns e fica claro que os 4 cavaleiros do Apocalipse representam julgamentos ou punições para Israel, e não de um futuro indeterminado, e muito menos para os gentios. Vocês percebem? Vamos ver o significado dos 4 cavaleiros e o seu cumprimento, tá bom? Vamos começar pelo cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco, que saiu vencendo para conquistar, lá de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que está aí, está o texto, não vou ler.
Ele representa a campanha vitoriosa, atenção no que ela representa, a campanha vitoriosa do exército romano em direção a Jerusalém, para lutar na guerra contra os judeus em 67 depois de Cristo. Essa cor branca do cavalo, que nos remete à paz, não é verdade? Se você olha um cavalo branco, a primeira ideia que nós temos hoje é que remete à paz, a algo puro. Porém, no contexto aí que ele está inserido, não é isso que quer dizer. Até porque esse cavalo branco é um cavalo de batalhas. Então nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, vocês sabiam que aquela imagem da suástica pertencente ao serviço secreto, né, da Alemanha, era um símbolo que até antes de Hitler se apoderar dele, era muito usado, era um símbolo de paz, era um símbolo de harmonia. Mas dentro do contexto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, essa suástica ela é proibida no mundo todo. Para vocês verem como ela vai mudando. Então eu não posso ter a percepção de como era e entender, querer condenar aquelas pessoas que usavam a suástica antes da guerra e condená-la hoje com a mente que eu tenho. Então é mais ou menos só para vocês entenderem, tá? Então a cor branca aqui não representa pureza, senão vitória, conforme o uso dessa cor em contextos militares antigos. E o arco é símbolo de vitória, conforme diz Zacarias capítulo 9, versículo 13 e 14, e Abacuque capítulo 3, versículo 8 e 9. Depois vocês lêem. Algumas interpretações cristãs interpretam esse cavalo branco como o seu montador sendo Cristo. Sendo, queridos, que interpretar desta maneira é um erro, tá? É um erro. Alguns autores até concordam que este selo, né, do cavalo branco é sobre uma praga, mas não sobre Cristo, também não é sobre uma praga, porque vocês vão ver que mais na frente tem outros cavalos que vão simbolizar isso aí. Então também não é um argumento forte, porém menos do que achar que esse cavalo branco, cavaleiro, é Cristo. Então, irmãos, a cor deste cavalo está relacionado ao seu efeito, conquistar. Mas vamos continuar aí analisando tanto a cor destes cavalos como seus cavaleiros. Vamos ver agora o cavalo vermelho. Irmãos, ele está relacionado ao sangue, até por conta do que ele causou naqueles dias. A sua cor vermelha em grego quer dizer cor de fogo, ou seja, vermelho, cor de fogo. E o cavaleiro que o monta foi o responsável por tirar a paz da terra. De que terra? Da terra santa, da terra de Israel. Porque foram 4 anos de intensas batalhas que houve na Judéia naqueles dias. Então esse cavalo ele evoca o sangue, o fogo da campanha romana sobre a Judéia. Não apenas o templo e Jerusalém foram queimados no final da guerra, tá bom, queridos? Mas grande parte da Judéia, com todas as suas sinagogas, tudo veio abaixo, foi incendiado durante os anos de conflito. E Joséfo, como eu falei para vocês, ele relata o seguinte sobre os generais romanos na guerra ali no cerco a Jerusalém. Diz, primeiro ali, ele, se referindo a Tito, também deu ao mesmo tempo licença aos soldados para incendiar os subúrbios, que os subúrbios, a grande cidade era Jerusalém, e os subúrbios eram as cidades da Judéia. E ordenou-lhes que recolhessem madeira e levantassem diques contra a cidade. Olha o cerco aí. Mais tarde, o Vespasiano mandou incendiar não só a cidade, Gadaral, tá? De Gadara, porque ele também queimou todos os lugares ao redor de Gadara. Ele foi e queimou a Galileia e os lugares próximos. Então, irmãos, todos esses episódios que eu estou citando para vocês foram acompanhados de massacres sangrentos por soldados profissionais e bem armados contra os rebeldes e civis judeus, tá bom? Vamos ver agora o cavalo preto e o cavalo amarelo e seus cavaleiros. Vamos discutir aí. Bom, queridos, o cavalo preto, ok. O cavalo amarelo, no grego, ela aparece amarelo esverdeado.
E às vezes também é traduzido, às vezes vocês podem encontrar traduções na Bíblia, em que a cor deste cavalo é pálido. Tá? Tem um porquê dele ser pálido. O cavalo preto representa a escassez, a fome. E o cavalo amarelo ou pálido representa a doença e a morte. Então o pálido pode ser por causa da cor de um cadáver, né? Então, a bem da verdade, essa é a referência do pálido. Quando vocês encontrarem Bíblias que tem essa referência, então você já se liga aí, tá? Então, juntos, estes cavalos e seus cavaleiros representam o quê? A escassez de alimentos, a pestilência, a praga e morte que resultaram da guerra judaica ao cerco de Jerusalém. Então, como mostrado aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 5 a 8, que está aparecendo para vocês, tanto o cavalo preto quanto do cavalo amarelo está ali. Tá vendo ali? Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Eu vi uma voz, 4 seres vivos. Já falei isso na outra mensagem. Agora vamos ver, abençoados. Isso aí é só para vocês verem, porque nós já falamos dessa parte aí na outra mensagem, tá? Agora vamos ver Flávio Joséfo documentando isso extensivamente, dos quais existem vários testemunhos particularmente surpreendentes de canibalismo. Isso mesmo, foi cometido canibalismo naqueles dias. Vamos ler o texto aí. Maria do bairro de Bezezob, uma cidade no leste do Jordão, nobre em linhagem e rica, fugindo com todo o povo, refugiou-se dentro de Jerusalém. Ela foi correndo, essa mulher, né? Ela foi correndo para dentro de Jerusalém se refugiar, porque era uma cidade forte. Ela era de muros, ela era murada. Tá? E ali, cercada com todos os outros, movida pela forte fome que os meses de cerco implacável, porque o exército cercou a cidade, não deixava entrar nada. Do cerco implacável, produziram os judeus, arrebatando um filho que ela tinha em seus seios, diziam: ó miserável e miserável você, apontando para seu filho. Para quem te salvarei entre tanta guerra, sedição e tanta fome? Sirva-me então com sua carne de comida. Dizendo isso, ela matou o filho e cozinhou metade e comeu ela mesma. Está registrada lá no livro de Guerras aos Hebreus, tá? Tá a referência aí. Então, este tipo de julgamento, como diz a nota, é uma de todas as consequências anunciadas em Levítico 26, por quebrarem a aliança, tá? Especificamente nos versículos 27 e 29, nós não vamos ler, e depois também Deuteronômio capítulo 28, 49 e 57. Vamos ver um outro relato de Flávio Joséfo. Diz ali: a fome já havia entrado em todas as casas e em todas as famílias. Todas as casas estavam cheias de mulheres e crianças famintas, e as ruas estreitas também estavam cheias de velhos mortos. Crianças e jovens caminhavam sem cor, quase como mortos. Um verdadeiro exército de pessoas mortas vivas, né? Vamos dizer assim. Então, aqui no momento destes massacres, atenção, é bom lembrar que Jerusalém estava lotada de peregrinos judeus anteriores de todo o Mediterrâneo, quando o cerco eclodiu, colocando muito mais pressão sobre os recursos da cidade. Por que eu estou ressaltando isso, abençoados? Olha só, quando aconteceu o cerco, era Páscoa. Então vinha muita gente de longe, judeus dispersos, né, pelo mundo ali ao redor de Roma, né, dentro de Roma, não ao redor. Eles vinham de longe para comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. Então a cidade estava muito cheia. Isso aí também bate com aquela descrição que nós fizemos de quando Jesus foi apresentado ao povo junto com Barrabás, foi também numa época de Páscoa. Então é a mesma moeda. A mesma moeda como fizeram com o Filho de Deus, Jesus mais tarde pagou com a mesma moeda, porque foi nesta época em que houve o cerco. Olha só. Isso, queridos, nós encontramos no livro Guerra dos Hebreus, páginas 6, 9 e 4 de Flávio Joséfo, tá bom? Então nós vimos até aqui, queridos, os 4 selos que foram os cavalos branco, vermelho, preto e amarelo. E analisamos também o que significava e o tempo de atuação deles. Nós vimos o cumprimento deles, tá bom? Agora vamos ver o 5º selo. Eu queria agora, nesta altura,
Tá? Nós estamos na segunda parte da mensagem. Na altura dessa mensagem, preste bastante atenção. Vamos falar aí desse quinto selo. Irmãos, o quinto selo não tem representação por nenhum cavalo, porém é de grande relevância no Apocalipse. Vejamos a referência deste selo. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, que diz sobre esse selo. Diz ali: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro. Atenção para essa pergunta: quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Mais uma vez, queridos, essa terra aí é Gé, tá? É GE, não é cosmos. Isso não está se referindo ao mundo todo, tá? Preste atenção, está se referindo a um local bem específico dentro do contexto das profecias judaicas. Aí está se referindo à Terra Santa, o local onde Israel habitava. Então havia uma pergunta: até quando tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o que? O nosso sangue. Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então era um batalhão de mortos pedindo que o Senhor vingasse o sangue deles. Esse é o contexto. Então o que nós estamos vendo nesse selo, queridos? Que há um grande clamor dos perseguidos pelos judeus, dentro desse contexto, pela causa de Cristo. E esse clamor era que se vingasse por sua perseguição implacável. Agora, irmãos, parem e pensem. Pense comigo. Se o livro de Apocalipse mostra o julgamento final sobre Israel, o objetivo deste livro, deste julgamento, foi responder a essa pergunta aí. Todo o livro ele está girando em torno desta pergunta: quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então, uma primeira parte mostra a perseguição, na segunda parte mostra o que aconteceu. A resposta foi dada. E o que estamos mostrando a vocês é que esse livro responde essa pergunta. Ele responde ao clamor das vítimas martirizadas pelos judeus. É isto que foi o juízo e o castigo de Israel. E por que esta parte, queridos, é a mais importante do livro de Apocalipse? Porque o resto do livro é a resposta à pergunta desses mártires. Ou seja, Apocalipse é, em parte, a pergunta do sangue dos inocentes. E, em outra parte, é a resposta ao sangue derramado dos inocentes. Por isso que é o dia da vingança. Por isso que é o dia da ira do Senhor. Tá ligado? Dia do Senhor, né? E o texto de Mateus capítulo 23 diz que é do sangue não somente daquela geração, mas de todos os inocentes caiu sobre aquela geração. Naqueles dias. Irmãos, e quando você tira esse contexto e traz para os dias de hoje, você desqualifica a Bíblia. Você destrói a Bíblia. É porque as pessoas que estão submetidas a esse ensino não têm noção disto. Irmãos, chega a ser um pecado, com a licença da palavra. Chega a ser um crime. Então, queridos, vamos partir das perguntas e questionamentos do que será feito para vingar o sangue dos inocentes. E isso está em várias passagens da Bíblia. E todas elas apontam que a vingança do Senhor era a destruição de Israel. Vamos ao primeiro, tá aí? Primeiro, segundo e terceiro. Vamos ao primeiro. Eles fazem a mesma pergunta que a viúva persistente fez em Lucas 18:7. Quando Deus me vingará do meu adversário? Não foi isso que a viúva fez a pergunta? Quando você vingará nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Da antiga aliança de Israel. Não é isso que diz o contexto lá? Depois você leia.
Segundo, Moisés em Deuteronômio, capítulo 32, 43, que eu falei no começo, lembra? Quem está acompanhando o começo sabe o que eu estou falando. Que o motivo da Bíblia era mostrar a obra do Senhor, como Deus agiu, como Deus entregou uma lei para um povo para respeitar, para amar, e esse povo não consegue, e imediatamente esse povo seria punido. Então lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 43, depois vocês leiam, disse que era a terra de Israel que levaria vingança pelo sangue dos santos nos últimos dias da antiga aliança de Israel, no final dela. Esse é o objetivo do livro, da Bíblia. Terceiro, Isaías predisse a mesma coisa, dizendo que essa vingança aconteceria no dia do Senhor. Quarto, quinto e sexto, vamos lá. Em Mateus capítulo 21, Jesus, falando dos judeus rebeldes de sua época, diz: ele destruirá miseravelmente esses miseráveis e arrendará a vinha a outros lavradores. E esses outros lavradores seria o povo que viria depois do ano 70. Nós estamos incluídos aí. Viríamos depois. Quinto, em Mateus capítulo 22, Jesus disse que o rei ficou irado, destruiu sua cidade e foi em frente com o casamento. Eu já falei sobre isso, né? Inclusive eu vou voltar, tá? Assim que acabar essa parte de Apocalipse, vamos voltar lá às 27 acusações de Jesus contra Jerusalém, que são as parábolas. Muita gente pensa que parábola é feito somente para mostrar dar uma lição de vida. Não, as parábolas eram acusações ferrenhas contra Jerusalém. Vamos aí ao sétimo, Lucas 13, desculpa. Jesus disse que era impossível um profeta perecer fora de Jerusalém e que o templo judaico ficaria deserto. Olha aí, abençoados. Todos eles foram punidos dentro de Jerusalém, né? Puxa. Sétimo, oitavo e nono. Em Mateus 23, Jesus disse que Jerusalém cumpriria a medida de seu pecado e seria responsável pelo sangue de todos os justos, de Abel a Zacarias, em sua geração. Oitavo, Lucas 23, a caminho do Gólgota, Jesus disse às mulheres que choravam. Se lembra? Quando Jesus caminhando, as mulheres chorando, Jesus falou assim, que elas deveriam chorar por si mesmas, que implorariam para que as montanhas caíssem sobre elas. Olha o que Jesus está falando. Como eu posso descontextualizar isso, irmãos? Dá vontade de dar um glória a Deus, né? É muito amor de Deus nas nossas vidas em nos mostrar isto. O nono, o autor de Hebreus falou dos judeus rebeldes em Hebreus 10, citando Deuteronômio 32, onde Deus disse da antiga aliança de Israel em seus últimos dias: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E mais uma vez, o Senhor julgará seu povo. É uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Muita gente usa isso aí para afrontar muita gente, né? E aí é um descontexto, né, irmãos? Então, por outro lado, nessas passagens você consegue um detalhe que não pode faltar. Você vê o destino daqueles que morrem, assim como Jesus é visto em sua natureza celestial. Glória a Deus por isso. O Apocalipse revela o destino do homem após a morte, onde o que passa para o reino celestial é o espírito do homem. Atenção nisto, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, vamos ler. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico, atenção, hello, não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal e tudo o que se refere a ele não pode herdar aquilo que durará para sempre. Uma mente que é feita para esta vida, que é a mente que nós temos, a mente normal, a mente do homem, que inclusive, não sei se é Tiago fala que é animal diabólica, e é mesmo. Essa mente perece. Essa mente, com esse entendimento da carne, fica. Com a justiça da carne, fica. Porque ela só vale aqui, ela não vale além. E aí eu entro com a alma, tá? A questão da alma. Mas é um papo para um outro assunto. Nesse caso, como João está no reino celestial ou no espírito, tá? João está no espírito, Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e versículo 4, ou capítulo 4, versículo 2, que nós já mostramos aqui, eu vou mostrar de novo, ele pode ver os espíritos que foram mortos pelo derramamento de sangue, aqueles que habitam na terra lá de Jerusalém.
Vamos ver? Apocalipse 4:2 diz: e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. E os mortos clamam pela vindicação do sangue derramado. Mateus 23:35 diz o texto. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar. Mas eles são instruídos a esperar um pouco mais, a descansarem um tempo mais, porque chegaria o dia que seria respondida aquela pergunta que nós fizemos. Quem julgará o sangue dos inocentes? Quem vingará o sangue daqueles que foram mortos pelo Senhor? Ou mortos pela causa do Senhor? Eles são instruídos a esperar. Diz Mateus 23:36. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Então, meus irmãos, o quinto selo está aí desvendado para vocês. E se refere o quê? Ao objetivo do julgamento. Vingar o sangue dos perseguidos e mortos pela nação que habitava a terra. Não o cosmos. Não para os dias de hoje. E ali se refere a Israel. Ok? Vamos correndo então para o sexto selo e último dessa mensagem. Está lá em Apocalipse 6:12 ao 14. Coloca aí, mas eu não vou ler o texto, tá bom? Diz o texto aí onde a lua e o sol são descritos como ficando mais escuros à medida que as estrelas caem. Na terra o céu se enrola como um pergaminho e as ilhas são movidas de seu lugar. Um contexto judaico forte. Irmãos, esse texto aí está falando da cidade que seria destruída juntamente com seu templo. É disso que fala o sexto selo. Você sabe que na visão judaica, Jerusalém, né, a cidade santa, todas elas, aliás, da Judéia, era vista como uma ilha. Sabia disso? Tanto que dentro do templo havia referências a ilhas, né, ao mar. O mar, o que fazia o mar? O mar separava Israel das outras nações. Isso é um contexto judaico. Tá? Então o texto está falando desse contexto. Então o texto está falando claramente que a cidade seria destruída. Então a queda da Terra Santa é sendo descrito como uma linguagem profética hebraica típica, bastante comum no Antigo Testamento. Jesus, o Cordeiro, está mostrando a João a realização de suas próprias palavras quando disse no Monte das Oliveiras, Mateus 24:29, diz o texto. E logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairá do céu, e os poderes dos céus serão abaladas. Tudo simbolismo. Muita gente quer ver isso, né, queridos? Por quê? Exegese, anacronismo. Ah, mas não sobrou nada pra gente, André? Não sobrou não, irmão. Sobrou o maior desafio da nossa vida, que é viver bem com os outros, com o próximo, viver bem conosco mesmo, tentar endireitar tudo que está aí errado. Agora, ficar olhando que um dia vai acabar é covardia, né, irmão? É igual aquela pessoa que faz um monte de besteira e depois se mata, né? Covarde, né? Sim ou não? Ela deveria ficar viva para pagar, né? Para sentir o que ela fez. Então essa é a tática do sistema, a tática suicida, né? Esperar que o mundo se acabe. Então, de acordo com o que foi analisado sobre profecia de Jesus em Mateus 24:29, que estamos vendo aí, aqui você pode ver o uso da linguagem profética apocalíptica que os profetas tinham no Antigo Testamento, quando recebiam de Deus através de visões que um julgamento cairia sobre uma nação. Agora, abençoados, eu vou colocar para vocês, nisso que eu falei agora, quando recebiam de Deus, né, através de visões que um julgamento cairia, e isso nós vamos ver amplamente, eu vou mostrar as imagens aí, tá, para vocês. Isso foi amplamente um conceito forte do Antigo Testamento, para dizer que a gente não está falando besteira. Então eu vou colocar para vocês uma tabela, que vai mostrar a primeira coluna, a referência bíblica dos símbolos usados nos profetas, nos livros, tá? Na segunda coluna vocês vão ver, né, o texto, e na terceira coluna o acontecimento.
Vamos lá, vou colocar aqui. Tá aí, a primeira aparecendo para vocês. Irmãos, todas essas passagens que tá aí para você, tá? Se você for ler, você vai ver que ela indica igualzinho que nós estamos lendo em Apocalipse. Aí a terceira parte ali é a observância, tá? É o quando se cumpriu. Diz ali, os assírios destruindo os israelitas das 10 tribos do norte em 722 a.C., no exílio. Depois tem Isaías 13, 10 e versículo 13. Mesma coisa, vamos só ler mais essa. Diz ali, ó. Por isso as estrelas dos céus e as suas estrelas não darão a sua luz. E o sol se escurecerá ao nascer. E a lua não dará a sua luz, porque eu abalarei os céus. E a terra se moverá do seu lugar, na indignação do Senhor dos Exércitos no dia do seu furor. Agora eu te pergunto, a terra se moveu de lugar? O sol escureceu naquele dia? Claro que não, literalmente falando. Mas aconteceu, tá lá. Os assírios destruindo os babilônios em 689 a.C. Como eu posso pegar... Lá Jesus falou aquilo ali, Mateus capítulo 24, Apocalipse, Paulo e Coríntios, Pedro, Tiago, todos eles, achar que isso vai vir para os dias de hoje, queridos? Literalmente falando. Isso é ou não é uma forçação de barra? Isso é ou não é um anacronismo? Isso é ou não é uma exegese? Então Jesus Cristo em sua autêntica, volta aqui para mim, Jesus Cristo em sua autêntica natureza divina, celestial e toda poderosa, mostra a João, por visão, o que iria acontecer no próximo e último dia do Senhor. Assim como o Pai mostrou aos outros profetas nos tempos da antiga aliança. E a gente vem batendo isso na tecla há muito tempo. Tá entendendo? Então, irmãos, estamos chegando aí ao fim de mais um estudo de Apocalipse. E vimos nesta mensagem o cumprimento dos selos em seu devido tempo. E vimos também uma análise feita ao Antigo Testamento, demonstrando que o Apocalipse se refere a uma linguagem estritamente judaica. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.